Amém, né? O baterista abandonou antes do tempo, né? A idade chega, irmão, não dá para andar e chupar o pirulito, tô velho. Tô meio quebrado aqui, né? Então a gente vai chegando numa idade, a gente vai... O cérebro agora que está captando, não dá para andar, viu, Léo? Não dá, viu? Não estou nesse ritmo ainda. Até agora eu estou ouvindo vozes no meu ouvido. É muitas vozes no meu ouvido, assim, meu Deus, né? Não estou acostumado ainda com a modernidade da igreja, mas eu vou me adaptar. Amém? Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, uma reflexão, como semana passada já tivemos aqui um especial maravilhoso sobre a Páscoa. O Léo estava aqui também falando um pouco sobre a Páscoa, a importância da Páscoa, o que significa a Páscoa no Antigo. Sabemos que é libertação do povo de Deus e poderíamos dizer que no Novo Testamento é a libertação do Egito do povo, né? Porque no Antigo fala de uma libertação física, né? Mas como nós costumamos dizer, saiu do Egito, mas o Egito permanece. E aí vem Jesus, que é o Cordeiro perfeito, santo, imaculado, é sacrificado, ele se sacrifica em nosso lugar, e agora nós temos uma Páscoa, onde nós celebramos a vida, onde Jesus morreu, e nós somos libertos, somos livres, amém? Então esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu gostaria de meditar com vocês, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, vamos ler primeiramente versículo 24, 25, um texto bem conhecido, uma história bem conhecida. Inclusive eu gosto muito de uma música, só que eu não sei de quem que fala Sadraque, Mesaque, Abidnego. Estou pesquisando aí o autor para ver quem que é o autor dessa música, né? Meu filho passou 10 anos tentando pegar aquele solo, nunca pegou, coitado. Então vamos lá, Daniel capítulo 3, versículo 24 e 25. Diz assim: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Creio que todos aqui, quase todos, já ouviram a respeito dessa história, seja na escolinha, seja na história bíblica, né? E o que é interessante, creio que o contexto, ele vai, todos também acho que já conhecem, já ouviram, onde o rei decretou, colocou lá um decreto, onde todos tinham que adorar um Deus que não era o Deus verdadeiro, e naquele momento quem não adorasse. E aí aqueles 3 jovens rebeldes para o sistema, né? Porque ele era rebelde, porque eles não aceitaram se dobrar perante um sistema. Eles foram levados para a fornalha. Eu não entendo muito isso, mas dizem alguns que aquela fornalha tinha em torno de 1800 graus. E o rei, ele estava tão enfurecido porque aqueles jovens não se dobraram perante aquele sistema, que ele mandou aumentar a fornalha muito mais do que já era. E a palavra diz que no caminho, aqueles que levaram foram queimados, né? Eles mesmos suportaram. Mas por que esses 3 jovens não se queimaram? Se você olhar o capítulo 3 inteiro, vai dizer que não tinha nem cheiro de queimado. Não tinha nem cheiro de churrasco, não tinha nada, meu querido. Por quê? Exatamente é sobre esse tema que eu gostaria de falar. É sobre esse 4º homem que estava com os 3. É o 4º homem que faz a diferença. Então, eu gostaria de meditar no tema, o 4º homem na adversidade. Talvez você esteja passando por alguma situação, uma fornalha na sua vida, vamos aplicar nos dias de hoje, talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma enfermidade, talvez seja a falta de emprego, alguma situação que te colocou numa fornalha, seja ela emocional ou espiritual, mas nós veremos que a presença desse 4º homem faz toda a diferença, seja na fornalha, seja na adversidade, seja nos desertos da vida. Então nós precisamos buscar a presença do 4º homem.
Por que nós precisamos buscar a presença desse quarto homem? Primeiro, porque a presença do quarto homem da adversidade nos traz o quê? Liberdade. Eles foram julgados, eles estavam amarrados, mas eles foram encontrados o quê? Desamarrados. A presença do quarto homem os libertaram, mesmo no meio do fogo ardente, eles estavam livres. E eu falo de uma liberdade, não é física apenas, mas uma liberdade espiritual, emocional. E aí nós lembramos de Paulo e Silas, aonde? Na prisão. Paulo e Silas estavam amarrados, é como se fosse um pau de arara, e ele estava amarrado naquela prisão, fétida, suja, no pior lugar que poderia existir naquela prisão, e a palavra diz que ele cantava o quê? À meia-noite, hino do quê? Será que era sabor de mel? Mas diz que era hino de louvores a Deus. Eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando meia-noite, sabe por quê? Porque eles eram livres, e é essa liberdade que muitas vezes nós não temos. Nós estamos na igreja, nós estamos participando dos cultos, estamos lendo a Bíblia, mas será que você é livre? Livre? Espiritualmente, emocionalmente? A Bíblia conta a história de uma mulher que estava, quantos anos, me ajuda aí, minha cabeça hoje está falhando, 13, 14 anos dentro do templo, lembra? Ela andava encurvada, anos e anos dentro do templo, e parece que ali nenhum dos sacerdotes, ninguém teve discernimento que o problema daquela mulher era o quê? Espiritual. E aí quando ela encontrou com o quarto homem, ela se endireitou. Não basta você estar na igreja, você precisa estar com o quarto homem na sua vida, porque é ele que nos endireita, é ele que nos dá essa liberdade. Muitas vezes nós estamos aqui já preocupados, minha cabeça está a mil, né? Estou preocupado com um monte de coisa, mas se nós somos livres, nós temos a presença desse quarto homem, por que nós vivemos tão ansiosos? Uma geração tão ansiosa. Onde está a nossa liberdade? Esses homens estavam numa fornalha, eles estavam ali prestes a morrer. Estava mais quente que aqui. Estava quente, que depois melhorou, né? Mas havia a presença de alguém. E esse alguém, ele nos liberta até mesmo, como já foi falado, da religiosidade. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Estamos dentro de uma igreja, estamos dentro de um templo, mas nós estamos presos o quê? Como aqueles fariseus. Jesus curou a mão de um homem. Não, mas você não pode curar. Hoje é sábado. Como é que o senhor vai fazer? Isso é uma afronta. Mas Jesus era livre. Livre para fazer a vontade do Pai. Então esses homens, eles eram livres. Nós somos livres, amém? É isso que celebra a Páscoa, irmão. Amém? Somos livres para adorar o Senhor, ainda mais num país aí, onde nós temos liberdade, pelo menos nesse sentido. E mesmo que não fosse, porque aonde o Evangelho tem mais crescido, são em países, em lugares fechados. Então nós temos toda a liberdade de adorar a Deus aqui, no seu trabalho, em casa. Por quê? Porque há a presença desse quarto homem, como havia na vida desses três moços. Ele estava lá com eles. Ele não disse que nós não teríamos problema, mas ele disse que estaria conosco. Segundo, olha só, a presença do quarto homem na adversidade nos traz proteção. A Bíblia diz lá em Isaías 43, 2 o quê? Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha só, há uma proteção na nossa vida. É claro que essa proteção, você não vai sair daqui, se jogar na frente do carro e dizer, Deus me protege, e vai jogar em cima de um carro. Eu não estou falando isso porque, lembra a história de Jó? O inimigo só pôde tocar em Jó quando? Quando Deus permitiu. O inimigo não pode nada, ele é um derrotado. Se você já tem o quarto homem na tua vida, ele venceu na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ressuscitou, e ele está vivo. Isso é a Páscoa do Senhor. Então, há uma proteção onde só vai acontecer algo com você. É claro, você não pode, eu não estou falando que nós somos intocáveis. Eu estou dizendo que há uma proteção do Senhor. Talvez, quantos livramentos veremos, né?
a gente brinca, né? Mas quantas vezes a gente acontece alguma coisa? Ontem mesmo eu fui sair, eu falei, vou de moto, vou economizar, né? Pneu furado. Primeira coisa, meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar borracharia em feriado? Ainda mais essa moto, ninguém vai querer mexer. Tive que sair de carro, fiquei bravo que ia ter que gastar mais combustível, né? Mas eu não sei, irmão, o porquê. Claro que acontece, são coisas que acontecem. Não quero espiritualizar tudo, mas quantas vezes Deus permite algumas situações nas nossas vidas, porque Ele está nos protegendo de algo maior e pior na nossa vida. Então esses homens, eles estavam ali andando no fogo. Estavam ali, para eles era como se fosse nem uma sauna, eles estavam ali, igual o Daniel, né? Ele estava brincando com o leão, né? Estava, porque a presença do homem estava ali. E quantas vezes nós estamos com medo, estamos ansiosos, aflitos de certas situações, e nós esquecemos da presença desse homem, desse quarto homem, nas nossas vidas, que Ele nos guarda, é Ele que nos protege, e algo que aconteça conosco, que não seja responsabilidade nossa, como eu falei, o inimigo não pode mais tocar naqueles que fazem parte, aqueles que são discípulos do Senhor, irmão, porque há uma proteção. Ele nos guarda e nos livra de todo mal, tanto que a oração fala isso, né? Nos guarda, nos livra. Então, meu querido, a presença, a Bíblia diz em Isaías, né? Não se queimará. Agora não vai sair daqui, olha lá, Hugo falou que eu vou agora pisar no fogo, não estou falando isso, irmão, né? Não é na questão literal. Mas há alguém 24 horas conosco, nos guardando, nos livrando, querendo nos libertar na mente, porque o pior lugar que tem é a mente, irmão. Por isso que devemos usar o quê? O capacete da salvação. O inimigo quer a nossa mente. Mas o Espírito Santo é aquele que nos convence e diz, eu estou contigo. Calma, não temas. E quantas vezes nós estamos aflitos, porque nós não, parece que falamos tanto, mas a gente se sente só. Aliás, não vou mais falar sobre isso, estou bem. A última vez que eu falei aqui, né, ficou a mensagem do miojo, né? Então não vou mais falar sobre miojo, porque eu não estou mais comendo miojo, estou bem, viu? Agradeço os irmãos aí, a oração, tudo. Então não estou só, o quarto homem está comigo lá em casa, amém? Aonde quer que eu vá, me guardando, me livrando de todo o mal. Mas o que eu acho mais impressionante, agora, nesse terceiro ponto, irmão, é que a presença do quarto homem na adversidade capacita-nos a passar pelos vales e desertos sem perder a confiança em Deus. Olha só, esses jovens, eles foram para a fornalha exatamente pela fé no seu Deus. Eles foram leais, eles estavam dispostos a morrerem sem negar a sua fé. Mas o quarto homem honrou a fé deles. Olha só o que diz Daniel 3, 17 e 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Legal, você fala só, pode colocar lá, Deus vai me livrar, Deus está comigo, Deus vai me libertar, mas, olha só onde entra a verdadeira fé. Não é só nos momentos bons, não é só se Deus fizer o que eu penso, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Olha que fé, irmão. A fé não é, sai caroço em nome de Jesus, não saiu, faltou fé, não. Sai caroço em nome de Jesus, mesmo que você não saia, eu vou continuar servindo meu Deus. Sai a enfermidade da minha vida, o meu desejo é que eu seja curado, mas mesmo que eu não seja, eu continuarei a declarar o nome do meu Deus, eu não vou negar a fé. Mas irmãos, hoje nós estamos num tempo difícil, qualquer coisa sobra para Deus. É igual aquele cara que nunca paga a conta, né? Deus lhe pague, coitado de Deus, né? Você vai sair, aquele migué que esquece a carteira, né? Esqueci a carteira. Deus lhe pague. Deus, irmão, quem comeu? E muitas vezes joga tudo na conta de Deus. Levei, furou o pneu, não vou mais na igreja. Aí a gente pega o contrário. Deus não quer que eu vá, vai acontecer alguma coisa se eu for na igreja. É o contrário, irmão. Vai acontecer se você ficar em casa sem fazer nada, assistindo Netflix.
Por quê, irmão? Porque a fé, o que significa a palavra fé? Confiar. Será que nós temos essa fé que os homens da galeria da fé tinham? Pode me queimar, pode me jogar na fogueira, não era isso os pais da igreja? Pode me amarrar, pode fazer o que quiser. Quantos missionários, irmão, lá fora, estão dando a sua vida literalmente pelo Evangelho, e nós estamos num país livre, em situação do Evangelho. Vai ter uma perseguição, que tenha, pelo menos assim vai realmente colocar quem é cristão e quem não é, irmão. Porque parece que muitas vezes a nossa fé está firmada nas coisas que nós vemos, que nós sentimos. E eu também, muitas vezes eu sou falho nisso, mas esses homens falam assim, olha, pode queimar, rei, faça o que você quiser, eu não vou negar o meu Deus, se Ele quiser, Ele me livra, e se Ele não quiser, amém, vamos morrer, e depois teremos uma vida melhor, porque quando nós morremos em Cristo, sabemos que o fim é apenas o começo de uma nova vida, mas a presença na adversidade capacita-nos a passar pelos vales e desertos, sem perder a confiança em Deus. Eu passei muitos vales, tenho passado ainda na minha vida, e às vezes confesso, né, parece dar vontade, a gente fala assim, não dá mais, esse negócio de Deus é só problema. Eu conheci uma moça há muitos anos, uma amiga minha e da Angélica, cresceu com a gente aqui em Santo Antônio de Posse, e ela lutava na igreja, o marido não queria ir, e ia e voltava, e chegou um ponto que ela sumiu da igreja, e o meu pastor procurou saber o que estava havendo com ela. Ela falou assim, pastor, o diabo agora me deixou em paz, agora eu estou tranquilo, não vou na igreja, e agora não tem mais nem, sabe aquelas coisas que acontecem, toda vez que eu me levanto para fazer as coisas de Deus, é muito trabalho, então agora eu estou quieta aqui. Talvez você já pensou assim um dia, não vou mais esse negócio de Deus, dá muito trabalho, não é? Caminho é estreito, porta é estreita, é cheio de complicação, tudo que você vai fazer é difícil, parece que o caminho para aquele que é cristão é mais estreito ainda, realmente a gente fica acontecendo coisas que a gente fala assim, deve ser um inimigo, para que eu vou permanecer? Mas esse não é o verdadeiro evangelho. Jesus disse o quê? Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Não sei qual é a tua fornalha, não sei qual é o cálice que você vai precisar passar, eu sei o que eu estou passando. Mas, no entanto, seja feito. É difícil, não é, orar assim, sinceramente, vamos ser sinceros. Você está indo lá, ó, anúncio de emprego, você mandou o currículo, salário 15 mil, vai profetizando aí, amém? Mais benefício, aí, ouviu, aleluia, é isso aí. Aí você vai, é chamado para entrevista. Aí sabe qual é o problema nosso? A gente já começa a cantar a vitória, sabor de mel antes do tempo, irmão. A gente já começa assim, sabia que Deus ia abrir, você coloca a melhor roupa, procura, eu tenho um colega que quando ele ia fazer entrevista, ele procurava palavras difíceis no dicionário, para impressionar lá o RH. Aí ele chegava lá e falava umas palavras difíceis, né? Aí você vai, aí de repente chega lá aquela esperança, olha, qualquer coisa, o que o RH fala? Minha mulher já trabalhou isso. A gente te liga, né? Ih, filho, a gente liga, né? E aí vai passando e nada. Aí você começa a ficar frustrado com quem? Com Deus. O que Deus tinha a ver com isso? Mas Senhor, eu orei, eu jejuei, me chamaram, Senhor. Aí a gente começa a ficar frustrado, porque a gente começa a colocar a expectativa onde Deus não falou nada. E a gente começa o que? Se afastar de Deus, começa a se afastar do Evangelho, naturalmente começa a se afastar da igreja e começa a ficar frustrado, porque nós criamos um Deus, que Deus sempre vai nos dar vitória, que Deus é um Deus triunfalista, é um Deus que vai fazer acontecer, irmão, mas vai ter hora que Deus não vai fazer acontecer nada na minha vida e na sua. Há momentos que Deus vai silenciar, há momentos que você vai ficar desesperado, meu Deus do céu, se fosse eu já ia orando, jejuando, Senhor, eu vou para a fornalha agora, vou me queimar, meu Deus, me tira daqui. Eles foram, talvez, não sei,
mas eles foram tranquilos, porque eles tinham a consciência totalmente voltada, a consciência liberta, quem era o Deus que eles serviam, mesmo eles vivendo no sistema babilônico, eles não perderam a essência do Deus de Israel, do Deus provedor, do Deus Shalom, Deus da paz. Eles tinham isso, mas quantas vezes a gente está desesperado, nós estamos desesperados, irmãos, porque não acontece aquilo que nós estávamos pensando. Sabe por quê, irmão? Há momentos que eu penso, agora é meu, tem momentos que Deus vai fechar mesmo portas assim para dizer, você está colocando demais sua esperança nisso, a sua fé está demais nesses 15 mil, agora se quiser tem um emprego ali, um salário mínimo, quer? Está amarrado em nome de Jesus. Não sei, irmão, não sei, porque muitas vezes, como o Léo falou aqui, a bênção não é algo para ser vendida. Ninguém compra a bênção de Deus. Agora, eles teriam ou não um motivo? Vamos ser sinceros, que a gente fala dos personagens, porque aqui já está o começo, meio e fim, é fácil a gente julgar até os personagens, né? Eles tinham ou não tinham um motivo humanamente para dizer assim, eu vou servir um Deus que fui fiel a Ele, e agora, Ele permite que eu vá para a fornalha, ser queimado. Que Deus é esse? Aí talvez sejam as vozes, né? Não a que eu ouvi, mas a do inimigo. Às vezes ele aproveita dessas circunstâncias. Mas esses homens, eles fizeram o quê? Eles falaram, aconteça o que acontecer. Irmão, eu estou buscando isso na minha vida. Lembra o outro profeta? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda assim me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é uma oração de pessoas maduras. Mas esses homens, eles falam assim, aconteça o que acontecer, pode me jogar na fornalha. Tem alguns países aí que fazem isso literalmente com os cristãos, irmãos. Eu vi um vídeo muito antigo, na Nigéria, irmão. Muitas pessoas sendo jogadas no buraco. E tocavam fogo literalmente, pessoas idosas, e depois enterravam, por causa do nome de Cristo. Eu falo, ainda bem que eu nasci no Brasil, apesar de tudo. Porque aqui nós temos liberdade, mas essa liberdade tem que ser usada para glorificar o nome de Cristo, amém? Concluindo, sabemos que o quarto homem, quem era o quarto homem? Era a presença do próprio Jesus, irmão. Jesus já estava presente, a graça de Jesus já está desde Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, ali já foi feito o primeiro sacrifício e foi coberto, ali já começa a graça de Deus, a presença de Jesus que disse o quê? Que estaria conosco até a consumação dos séculos. Agora nós precisamos buscar, compreender e crer que a presença de Jesus é real em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas. Ele é o quarto homem nesse lugar, mas ele deve ser o primeiro em nossas vidas. Buscai primeiro o reino do céu, buscai primeiro Jesus Cristo, buscai primeiro aquele que nos livra, aquele que nos capacita, aquele que nos liberta, pois Ele é aquele que nos salva, liberta, guarda, capacita-nos a passar pelo fogo sem se queimar, ou seja, eu vou passar pelo fogo, mas a minha fé vai continuar intacta, eu vou passar por um problema de enfermidade, mas isso não vai me afastar de Deus, isso vai me fortalecer em Deus e vai me aproximar de Deus, e aí quando eles saíram dali ileso, o que aconteceu? Até o rei falou assim, agora eu me dobro diante desse Deus. Testemunho de fé alcança outras vidas. Olha só que interessante. Paulo e Silas louvaram aonde? Na prisão. O carcereiro ia o quê? Se matar, porque naquele tempo o carcereiro ele era responsável. Hoje eles até facilitam aí, né? Eles eram responsáveis, aquele carcereiro iria morrer. Paulo falou, opa, não sai ninguém daqui. Que agora que você vai encontrar a verdadeira vida. E aqueles homens se converteram por causa do louvor, por causa da confiança de Paulo e Silas. E esse rei falou, agora reconheço, agora todos serão que se dobrar perante o Deus, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, esse verdadeiro Deus. Então, meu querido, a Páscoa é isso também. É a presença de Jesus em todo o tempo em nossas vidas. Há momentos que a gente não vai perceber a presença dele. É como aquela criança, né? Insegura, quando começa a aprender a andar, o pai se esconde, ela fica andando ali, mas muitas vezes Deus vai permitir certas situações.
como aquele pai brincando, só olhando o filho caminhar, deixa ele cair um pouquinho para ele aprender a cair, mas levantar, ser fortalecido, porque imagine a fé desses homens depois disso. Se eles já tinham fé sem passar por isso, irmão, imagine passando por uma adversidade dessa. E eu tenho experimentado um pouco disso, todos vocês, a maioria aqui teria um testemunho, irmão. A presença de Jesus é maravilhosa, irmão. A presença de Jesus, mesmo quando a gente não vê, a gente não sente, mas é ela que te traz aqui, quando você queria ter ficado feriadão em casa. Se perguntar aqui, quantos queriam vir no culto? Eu não, nem eu também. Mas a presença de Jesus nos faz. É o Espírito Santo que nos convence. Quantos aqui não queriam estar viajando? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas é bom quando a gente não tem dinheiro. Assim a gente fica mais próximo de Jesus, não tem nem desculpa. É igual o brinco, né? Outro dia eu estava brincando numa igreja e falei assim, irmãos, quantos aqui se tivessem 5 milhões estariam no culto agora? Nem eu estaria lá em Fernando de Noronha agora. Aí Deus falou, por isso que vocês não têm. É melhor a minha presença vale mais do que os 5 milhões. Então venha para o culto e aprenda. Porque a presença de Jesus vale mais que tudo isso. Quando aprendermos a desfrutar da presença de Jesus nas adversidades, aí no próximo feriado você vai ter dinheiro, você vai para onde você quiser, mas ainda vai acompanhar o culto por aí, ou depois vai ver, vai pedir aí. Por quê? Porque você entende que tudo que você tem é Jesus que te dá, é bênção, não é mérito seu, é mérito de Jesus, e de vez em quando Ele nos dá essa graça também de nos dar condições. Amém? Então é a presença do quarto homem. Quem é esse homem? Era Jesus, irmão. Ali seja, como diz os estudiosos, seja uma teofania em forma de anjo ou em forma... Porque Deus é Deus, irmão. Então nós vamos ficar em pé agora, quem puder. Quem não quiser pode ficar sentado, tranquilo. E nós vamos orar. Porque a presença dessa quarta pessoa, ela está aqui. Amém?